Então, meus amores, como é que vocês estão? Tudo bem, primeiro ano? Muita saudade de vocês. E aí? Todo mundo em casa, né? Todo mundo certinho, obedecendo tudo, certo? Meus amores, como é que vocês estão? Estão estudando? Eu tenho recebido as dúvidas de alguns de vocês, mas estou sentindo a falta de outros, tá? Então podem mandar no WhatsApp qualquer dúvida, qualquer informação ou qualquer coisa, vocês falam também com a Cris, tá bom? Mas vamos lá, galera, vamos estudar, vamos tirar dúvida, vamos aproveitar esse tempo da melhor forma, da melhor maneira possível. Aula passada, a gente começou o capítulo 6, né? Na verdade, a gente iniciou e terminou o capítulo 6, porque o capítulo 6 era para a gente aprender a calcular o seno e o cosseno de um arco trigonométrico. Eu fiz com vocês alguns exercícios, mas apesar disso, eu não quero, como eu já disse, já expliquei para vocês, ficar adiantando matéria ou ficar correndo com a matéria. Acho que a melhor expressão é essa, matéria é correr. Quero que vocês consigam assimilar bem a matéria, aprender, compreender legal, tá? E para isso, eu vou, vamos dizer assim, dar uma pausada, ao invés de entrar no capítulo novo, eu vou fazer exercício com vocês referente à aula passada. Então hoje na aula vai ser só de exercício. Eu selecionei alguns exercícios em que eu quero comentar algo específico com vocês e a gente vai resolvê-los na sala de aula hoje. Nessa videoaula, certinho? Então fiquem atentos, que vai ter um resumo, vai ter uma dica importante. Então, tira print da tela, guarda, pausa, se for preciso, copia, para vocês acompanhar essa aula, acho que da melhor forma. Acho que é fazendo isso, pausando e prestando atenção em tudo que eu disser, tá? Então, ó, aula passada, nós complementamos a circunferência trigonométrica, né? Então, na circunferência trigonométrica, a gente aprendeu agora que o eixo X a gente chama de eixo do cosseno e o eixo Y a gente vai chamar de eixo do seno, certo? Ela está aqui nesse plano agora, que é um plano cosseno e seno, né? Um plano cartesiano. Aqui é a origem do plano, então aqui vale 0 e 0. Nesse ponto, o cosseno vale 1 e o seno vale 0. Aqui nesse ponto, o cosseno 0 e o seno 1. Aqui, o cosseno vale menos 1 e o seno 0. Nesse ponto, onde vai ficar o 270, o seno é menos 1 e o cosseno é 0. E aí, voltando, a gente volta aqui para o ponto 1, 0. Nesses pontos, quem estão aqui, ó? 0, 90, 180, 270 e o 360. Essa é a volta no sentido anti-horário, que é o sentido positivo, certo? Eu coloquei todos aqui em graus e os seus respectivos radianos, tá bom? Na outra unidade, que os dois caem, ok? E aí, galera, o que é importante você saber é essa circunferência que eu vou desenhar exatamente agora com você, que são dos arcos notáveis. Além desses, o 0, 90, 180, 270 e o 360, o 30, o 45 e o 60 também são arcos notáveis. Então você precisa saber todo mundo que é simétrico a eles. Precisa saber todo mundo da família deles. Vamos brincar de família para vocês entenderem. Então, ó, o 30 graus ele é o π sobre 6 radianos. Qual é o simétrico dele no segundo quadrante? É o 150, que em radianos é o 5π sobre 6. Qual é o simétrico dele no terceiro quadrante? É o 210, lembra? 180 mais 30, 210. Π mais π sobre 6 vai dar 7π sobre 6. Então 210 e 7π sobre 6 é a mesma coisa, só estão escritos em unidades diferentes. E no quarto quadrante, 360 menos 30 é o 330. 2π menos π sobre 6 vai dar o 11π sobre 6. Então, esses são os simétricos do 30. Olha lá, o 150 tem o mesmo seno que ele. O seno do 210 e do 330 vai ser negativo, vai ser o oposto do seno do 30, porque eles estão no quadrante de baixo. O cosseno do 330 é igual, e o cosseno do 150 e 210 é negativo, porque eles estão do outro lado.
Então, se eu sei esses caras e sei o valor do seno e do cosseno do 30, eu sei o seno e o cosseno deles também. Qual é o outro simétrico? Quais são os outros, melhor dizendo, ângulos fundamentais que a gente precisa saber? O 45, ele é o π sobre 4. Qual é o simétrico dele no segundo quadrante? 180 menos 45, 135. Π menos π sobre 4, 3π sobre 4. No terceiro quadrante é o 225, que é o 5π sobre 4. E no quarto quadrante é o 315, que é o 7π sobre 4. Certo? Então esses daqui são simétricos do 45. Com relação ao 60, a gente tem o 120 no segundo quadrante, o 240 no terceiro e o 300, que é o seu simétrico no quarto. Então eles são simétricos do 60. Ok? Então galera, ó, printa aí, printa, tira uma foto, copia. Esses são simétricos do seno, cosseno, para você, desculpa, eu não falei simétrico de seno, cosseno, volta. Então esses são simétricos do 30, 45 e 60. E através deles a gente pode determinar o seno e o cosseno de cada um deles. Tudo bem? Então é importantíssimo você saber isso. Você saber o simétrico desses caras. Tá ok? Então beleza. Sendo assim, além de saber essa circunferência trigonométrica, é legal saber essa tabelinha que a gente já aprendeu a cantar, porque aqui tem o seno, cosseno e a tangente deles, meio, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e meio. A tangente é diferente, veja só você, raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3, certo? Uma nova tabelinha que eu já passei para vocês, que é essa, sobre o seno e o cosseno do 0, do 90, do 180, do 270 e do 360. É legal saber, tá? Você pode guardar assim, ó. Se você guardar essa ordem, lembra que o seno começa com 0. Então vai intercalando, ó. 0, 1, 0, menos 1, 0. O cosseno também, ó. Se você guardar essa ordem, o cosseno começa com 1. Então é 1, 0, menos 1, 0 e 1. Vai intercalando 1, 0 e menos 1. Aí volta neles, tá bom? Saber do sinal do seno. Vocês lembram qual que é o sinalzinho do seno? Primeiro e segundo quadrante positivo, terceiro e quarto negativo. Para o cosseno, primeiro e quarto quadrante positivo, segundo e terceiro negativo. Certo? E além disso, saber que quando o arco for negativo, para calcular o seno dele, você vai trocar o sinal do positivo. E do cosseno, você vai manter o mesmo sinal. Então, o seno de um arco negativo é o oposto do seno do arco positivo. E o cosseno do arco negativo é igual ao cosseno do arco positivo. E aí a gente vai complementando isso para chegar na tangente, que é o capítulo 7, que é o próximo capítulo. Tá claro isso, meus amores? Tudo bem? Sabendo disso, então, vamos lá. Página 21, Enem Vestibulares. Eu já fiz isso com vocês referente ao capítulos anteriores. Eu já resolvi alguns com vocês. Hoje eu vou resolver desse capítulo. Quais? Vou resolver primeiro 6. Então vamos por partes, vamos com calma. Eu vou preparar uma lista, até falei com a Cris, vou enviar para ela, ela vai encaminhar para vocês com o complemento disso, tá? Eu já vou enviar referente a esses capítulos que a gente está estudando nessa apostila. Capítulo 5, 6 e o 7. Tudo bem? Então vamos lá. O seno de um arco, nem li, já passei. Fominha eu, né? O seno de um arco de medida 2.340 graus. Então ele quer calcular o seno do 2.340. Como eu faço para calcular o seno do 2.340? Primeiro, a gente vai na aula do capítulo 5. Eu vou dividir o 2.340 por 360 para descobrir a menor determinação dele. Então, 2.340 dividido por 360. Quantas vezes que o 360 cabe dentro dele?
faz uma tabelinha para vocês fazerem isso, ó. Pega 360 vezes 1, vezes 2, vezes 3, deixa ela montada aí na hora para vocês fazerem, para vocês procurarem. Ele cabe 6 vezes o 360 dentro dele. 6 que multiplica 360 dá 2.160. 2.340 menos 2.160 vai dar 180. Então significa isso, galera. Para calcular o seno de 2.340, como o 2.340 é congruente ao 180, vai estar no mesmo lugar que o 180, ele vai dar 6 voltas e depois ele vai dar só meia volta e vai parar ali. O seno dele é igual ao seno do 180. O seno do 2.340 é igual ao seno do 180. Sendo assim, se você printou o segundo slide da aula de hoje e tá com essa tabelinha, eu deixei até em amarelinho aqui, ó. Qual é o seno do 180? O seno do 180 vai ser 0. Então significa que o seno do 2.340 também vale 0. Então a alternativa correta é a alternativa C. C de Zé. Por que C de Zé? CrossFit. Lembra? Beleza. Alguma dúvida? Tá tranquilo? Então tá bom. Então é isso. Esse é o 6. Tenta agora, pausa um pouquinho o vídeo. Tenta fazer esse 7. O seno do menos 4.380. Você já começa a fazer, ai, é negativo. Calma. Você vai fazer o positivo e lembra que no seno troca o sinal. Então, depois que você achar o seno do arco positivo, é só você trocar o sinal que vai ter a resposta. Tá? Pausou? Eu vou continuar, tá bom? Primeira coisa que a gente vai fazer, lembrar que para calcular o seno do menos 480, você calcula o seno do 4.380 e aí, ó, multiplica por menos 1. Aí agora a gente vai lá. 4.380 dividido por 360. Você vai olhar nessa tabelinha que eu pedi para você fazer, ó. 360 vezes 1 vezes 1, vai ver qual é o mais próximo ali do 4.380. Você vai ver que vai dar 12. 12 vezes 360 vai dar 4.320. Subtraindo, vai sobrar 60. Então significa que o 4.380 é congruente ao 60. Ele vai dar 12 voltas e vai parar exatamente no 60. Então o seno do 4.380 é igual ao seno do 60. Aí, ó, você nem precisa usar muita circunferência, só olhar aqui para essa tabelinha, ó. Qual é o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. Então o seno do 4.380 é raiz de 3 sobre 2. E aí agora você precisa, pelo amor de Deus, tomar cuidado. Porque, ó, aparece aqui na letra E, porque os caras são miseráveis, o raiz de 3 sobre 2. Mas você não quer o do 4.380 positivo, você quer o do negativo. E aí você fez aqui em cima que tem que mudar o sinal. Então, desse cara vai ser menos raiz de 3 sobre 2. Então, a alternativa correta é a letra A. Vocês viram que não tem bicho de 7 cabeças? Vocês têm que ir fazendo devagarzinho, um por um, passo a passo, sem ter medo. Olhando para essas tabelinhas é para vocês estudarem. E à medida que for estudando, à medida que for fazendo exercício, vocês vão ver que isso vai ser algo natural. Isso vai estar na cabeça de vocês. Isso vai fazer parte de vocês. Tudo bem? Então esse é o exercício 7. Beleza? Esse é o exercício 8, que dá para fazer também. Então, de novo, pausa um pouco o vídeo e tenta fazer. Tenta olhar para as expressões e fazer. Tá? O 8 diz assim:
a expressão 5 vezes o cosseno de 90, menos 4 vezes o cosseno de 180. E isso tudo dividido por 2 vezes o seno de 70, menos 2 seno de 90, vale. Ele quer saber quanto que vale. Vai naquela tabelinha que eu ensinei para vocês, do seno e do cosseno de 90, 180, 270 e 90. E aqui a gente olha, eu já até grifei para você, ó, o seno de 90, o cosseno de 90, o cosseno de 180 e o seno do 270. E aí agora a gente só substitui com calma, ó, 5 vezes o cosseno de 90. Então vai ficar 5 vezes 0, que o cosseno de 90 é 0. Menos 4, qual que é o cosseno de 180? Menos 1, então vai ficar menos 4 vezes menos 1. 2 que multiplica o seno do 270. O seno de 270 é menos 1. E menos 2 vezes 1, porque o seno de 90 é 1. Então lá em cima vai dar, ó, 5 vezes 0, 0. Menos 4 vezes menos 1, mais 4. 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2 vezes 1, menos 2. Então isso daqui vai dar 4. 0 mais 4, 4. Menos 2 com menos 2 vai dar menos 4. 4 dividido por menos 4 é menos 1. Porque você pode fazer a regrinha também aqui na divisão. Dividir um número positivo por um negativo, mas com menos vai dar menos. Então a divisão também, ela segue essa regrinha do mais com mais, mais com menos, menos com menos, mais. Beleza? Então a alternativa correta, letra B de bisteca. Galera, tá tranquilo? Tudo bem? Então tá. O próximo exercício é o exercício 9. Apesar de ter aqui uma tangentezinha, a tangente de 45 a gente já sabe. Se fosse a tangente de outro cara, eu não ia colocar esse exercício pra gente fazer agora, porque tangente eu vou ensinar pra vocês na próxima aula. Tanto que os próximos exercícios que se você for ver no Enem Vestibulares, que tem tangente, não tenta fazer ainda. Espera um pouquinho pra gente fazer, tá bom? Olha lá, ó. Seno ao quadrado de 270 menos o cosseno de 180 mais seno de 90, e isso dividido por tangente ao quadrado de 45. Ele quer que você dê o resultado dessa expressão. Aqui, ó, você só vai olhar para essa tabelinha aqui para ver quais valores você vai pegar, e para essa, que na tangente de 45 ela vale 1. Então estão aqui os valores que a gente precisa para substituir nesse cara, tá bom? E aí, galera, só aqui uma observação que é o seguinte: quando aparecer assim, ó, seno ao quadrado sobre x, o ao quadrado entre os dois, significa que quem está sendo elevado ao quadrado é o valor do seno inteiro, tá? Então, seno ao quadrado de x é a mesma coisa que pegar o valor do seno de x e elevar ao quadrado. Você vai pegar todo ele e vai elevar ao quadrado, tudo bem? Então, a primeira expressão vai ficar assim, ó. Qual é o seno de 270? A gente vem aqui, ó, seno de 270 é menos 1. Então, menos 1 ao quadrado. O menos da expressão, cosseno de 180. Cosseno de 180 é menos 1. Eu coloquei o menos 1 entre parênteses. O mais da expressão, o seno de 90. O seno de 90 é 1. Aqui eu coloquei o parênteses porque eu estou substituindo em tudo só para vocês entenderem. Mas não precisaria colocar, tá bom? Nem aqui embaixo também, ó. Qual é a tangente de 45? A tangente de 45 é 1. Mas vai levar ao quadrado, então 1 ao quadrado vai dar 1. Então lá em cima, ó, como é que vai ficar lá em cima? Menos 1 ao quadrado vai dar 1. Menos vezes menos aqui, ó, vai dar mais 1. E aqui é mais 1 mesmo, tá bom? E aqui embaixo 1 ao quadrado vai dar 1. Ou seja, vai dar 3 dividido por 1, que é igual a 3. E aí vai dar a letra C de Zé de novo. CrossFit. Alguma dúvida? Tranquilo, galera? De boa? Então são esses alguns exercícios que a gente, na verdade, que eu selecionei para vocês do Enem Vestibulares. E aí eu selecionei alguns também das atividades propostas lá na página 15 desse capítulo, que é o capítulo 6. Eu peguei o 7 e peguei o 8, porque ontem um aluno me mandou como dúvida o exercício 8, e aí eu já estou fazendo agora para vocês.
Na verdade, eu não lembro se era o 7 ou 8, mas ele estava com dúvida num desses. E é uma coisa que eu quero comentar com vocês sobre um tipo de questão que é bem comum em aparecer sobre o valor de seno e cosseno, sobre o valor máximo, sobre o valor mínimo de seno e cosseno, que eu quero fazer com vocês. E sobre essa questão de intervalos, tá bom? Ele fala o seguinte: se n é igual a 2 menos 3 cosseno de x e tudo isso dividido por 4, pode-se afirmar que todos os valores de n que satisfazem essa igualdade estão compreendidos em... Cara, quando você tiver um tipo de exercício assim, isola o cosseno, isola o seno, isola a nossa função trigonométrica ali, ó, isola o nosso carinho, tá? Então eu vou pegar essa expressão aqui, ó, n igual a 2 menos 3 cosseno de x, tudo dividido por 4. Eu vou passar o 4 multiplicando, então eu vou ter 4n igual a 2 menos 3 cosseno de x. Vou passar o 2 subtraindo, tá? Menos 3 cosseno de x. Eu vou trazer todo mundo para cá, vou trocar os lugares dele. O 3 eu trouxe para cá, vai ficar positivo, 3 cosseno. O 4n vem negativo e o 2 vem positivo, certo? E aí eu vou passar esse 3 que está multiplicando o cosseno, dividindo. Então aqui está o cosseno de x igual a 2 menos 4n sobre 3. Você sempre vai deixar assim, ó, tudo em função do n, tudo em função do x. Você vai escrever o cosseno em função de alguma coisa. E aqui ele está falando que o cosseno de x tem que sumir o valor dessa expressão. E aí ele pede para você calcular o n para satisfazer, ó, satisfazer essa igualdade. O que essa expressão significa para a gente? O que significa isso de satisfazer? Galera, essa expressão, ela não representa o valor do cosseno? E o que a gente aprendeu na aula passada? Que o valor do cosseno, ele tem um valor máximo, ele tem um valor mínimo. O valor do cosseno eu escrevi desse jeito para vocês na aula passada. Ele está compreendido entre menos 1 e 1. Então, ó, toda vez que você tiver uma equação assim, ó, um probleminha desse tipo, que o cosseno, que o seno, ele é igual a alguma expressão, você vai dizer que ele, cosseno e o seno, para satisfazer, para fazer sentido aquela expressão, tem que ser um valor entre menos 1 e 1. Porque se o cosseno for um valor maior do que 1 ou menor do que menos 1, não vai satisfazer essa expressão. A expressão vai ser mentirosa. Aí você vai fazer o que depois que você escreveu isso? No lugar do cosseno aqui, você vai substituir essa expressão. Então vai ficar menos 1 menor ou igual a 2 menos 4n sobre 3 menor ou igual a 1. Nesse caso aqui, a gente chama de dupla desigualdade. Eu fiquei sabendo através de uma aluna que vocês estão vendo função afim com o Júlio. Então, vocês estão no exato momento que vai ser importante, tanto para mim quanto para o Júlio na matéria. Que vendo função afim, vocês vão ver daqui a pouco o sinal da função afim. Depois vocês vão ver a função quadrática. E aí vocês vão ver o sinal da função quadrática. E aí vocês vão aprender a fazer inequações, tanto do primeiro grau quanto a do segundo grau. Nesse caso aqui, é uma dupla desigualdade, é uma inequação. Essa dupla desigualdade, com certeza o Julião vai ensinar para vocês. Mas eu já vou fazendo aqui com vocês como é que é. É bem fácil, galera. Você vai fazer desse jeito. Ó. Quando aqui, ó, nas extremidades não tiver nenhuma incógnita, eu posso fazer desse jeito. Você vai passar o 3 multiplicando menos 1 e vai passar o 3 também multiplicando 1. A dupla desigualdade é como se fosse assim, ó. Imagina que se você tampar um lado, você não ia resolver o outro desse jeito, passar o 3 primeiro multiplicando. Então, o que você fizer de um lado, você vai fazer do outro. E essa expressão vai ficar assim, ó. 3 que multiplica menos 1, menos 3. 3 que multiplica 1, 3. E aqui dentro, menos, ou 2 menos 4n. Beleza? Agora esse 2, ó. O 2 ele é positivo, ele vai passar subtraindo. Então, vai ficar menos 3 menos 2. E do outro lado, 3 menos 2. Então, a gente vai ter menos 5, menor ou igual a menos 4n, menor ou igual a 1. Aqui, galera, ó, o menos está na incógnita.
Quando tem menos na incógnita, eu preciso multiplicar por menos 1, porque eu não quero o valor do menos n, eu quero o valor do n. E se você multiplicar por menos 1, vai inverter tudo, ó. Esse menos 5 ele vai passar para cá positivo e o 1 vem para cá negativo. Então vai ficar assim, ó, menos 1, 5, e lá dentro muda o sinal, que é o 4n. Inverte tudo. E aí, ó, agora, para calcular o valor do n, você pega o 4 que está multiplicando ele e passa dividindo. Então vai ficar menos 1 quarto menor ou igual a n, que é menor ou igual a 5 quartos. Ou seja, o n tem que ser um valor entre menos 1 quarto e 5 quartos. Então a alternativa correta é a letra C de novo. Essa hoje está dando muito crossfit. Mas beleza? Certo? Então esse é o valor do exercício 7. A alternativa dele é C. E essa expressão vai estar entre menos 1 quarto e 5 quartos. Tem outro exercício, se eu não me engano, que eu fiz de dúvida para uma amiga de vocês, para uma coleguinha, que vai dar uma inequação do segundo grau, vai dar uma dupla desigualdade dessa, que é do segundo grau. E aí, infelizmente, vocês não viram isso ainda, tá? Mas aí eu não quero acelerar nenhum processo. Aí depois que o Julião fizer isso, a gente retoma esse assunto e faz alguns exercícios desse tipo. Tudo bem? E o próximo que eu quero fazer com vocês é o 8. Sabendo que x pertence aos reais, então ele está dizendo aqui, ó, o x é o valor do arco do cosseno. Então, quando ele fala que o x pertence aos reais, significa que esse valor do x, que é o arco, ele pode estar em qualquer volta, tanto na volta positiva quanto na volta negativa. Ele pode ser qualquer valor da circunferência trigonométrica. O menor valor da expressão 1 sobre 3 menos cosseno de x é... O que é essa expressão? Vamos analisar o problema que a gente tem. A expressão, ela não é uma fração. Olha lá, ó, para descobrir o valor o menor valor dessa expressão, a minha expressão, ela não é uma fração. O que é uma fração? Na fração você tem um numerador e o denominador. Você tem um numerador e o denominador. E quando você faz o numerador dividido pelo denominador, você vai estabelecer o valor da expressão. Ele quer, ó, o menor valor da expressão. Para que o valor da expressão, que o valor da divisão seja o menor, é preciso que o denominador seja o maior possível. Porque numa fração, pessoal, quando você pega um número e divide pelo outro, o resultado dessa divisão ela vai ser o menor possível quando o denominador que for de baixo for o maior possível. É só você imaginar, se você dividir 1 por 5, 1 dividido por 5 vai dar 0,2. Se você pega 2 dividido por 5, ou vamos manter 1, 1 dividido por 5 vai dar 0,2, certo? Se você dividir 1 por 9, 1 dividido por 9 vai dar 0,1. Diminuiu. Quanto maior é o meu denominador, menor é o valor total, o valor da expressão, o valor da razão. Certo? Então, o denominador, que é esse cara aqui, ó, o 3 menos cosseno de x, ele tem que ter um maior valor. Para ele ter o maior valor, ó, o 3 menos cosseno de x, para ele ter o maior valor, eu preciso substituir esse valor do cosseno por alguma coisa. E aí é uma dica que eu deixo para vocês. Todo exercício que ele fala sobre menor valor e maior valor, que envolve cosseno ou seno, ele quer que você substitua o cosseno por 1 ou por menos 1. Então a gente precisa saber o seguinte, por que é por 1 ou por menos 1? Porque quando o cosseno for 1, esse é o maior valor do cosseno. Se o cosseno for menos 1, esse é o menor valor do cosseno. E qual deles que eu vou substituir? Muitos alunos erram aqui porque vai direto, ó, pensa, como ele quer o menor, eu vou substituir então o menos 1, que é o menor valor dele. Certo? Nesse caso, até aceitaria. Mas a gente tem que analisar a situação. Ou se ele quer o maior valor, ó, aqui todo, ó, essa expressão toda, ela não tem que ser a maior. Ah, então vou substituir o cosseno por 1. Calma, você tem que analisar. Para que o denominador seja o maior possível, pessoal,
Se eu substituir o cosseno por 1, 3 menos 1 vai dar 2. Mas se eu substituir o cosseno por menos 1, vai ficar 3 menos o menos 1, que vai dar 4. Então, nesse caso, o interessante é substituir o cosseno por menos 1. Por que substituir ele por menos 1? Porque aí o denominador ele vai ser o maior valor possível e aí o valor da expressão vai ser o menor. Então, ó, a gente vai escolher aqui o menos 1 e não o 1. Então, vai ficar assim, ó, 3 menos o menos 1, vai ficar 3 mais 1 embaixo, vai dar 1/4. Então, a alternativa, de novo, é a letra C. Então, vocês entenderam? Todo exercício que ele pede para descobrir qual é o valor da expressão, onde ele quer o maior ou o menor valor da expressão, a gente tem que cogitar a substituir o seno ou cosseno por 1 ou por menos 1, que são os menores valores, o menos 1, perdão, e o maior valor, que é o 1. Esses são os valores que eles podem assumir máximo e mínimo, tá bom? Mas aí, independente disso, analisa a situação para ver se é realmente o 1 ou o menos 1 para entrar. Certinho? Era isso que eu tinha para passar para vocês na aula de hoje. Alguns exercícios sobre esse capítulo. Na semana que vem a gente encerra essa apostila. Acho que ela encerra já, não lembro se essa apostila tem 4 capítulos. A gente vai para o capítulo 7, independente de encerrar ou não, que é a tangente. E aí a gente vai ver a tangente também na circunferência trigonométrica. Certo, meus amores? Morrendo de saudade de todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.